Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Porto Alegre, na Arena do Grêmio, para tentar a liderança do campeonato, já que na mesma rodada o Flamengo tinha empatado. O São Paulo tinha a chance de ficar um ponto na frente do Flamengo. O São Paulo, que só tinha perdido até então uma partida no campeonato, acabou conhecendo a sua segunda derrota e, o pior de tudo, de virada. Então o São Paulo foi enfrentar uma equipe que é muito forte, que joga com muita intensidade, que é a equipe do Grêmio. Não é por acaso que o Grêmio vem colhendo aí os frutos do bom trabalho do Renato Gaúcho. Então a gente já sabia que ia ser um jogo difícil. E antes que a galera entre em desespero, vamos lembrar a sequência pós-Copa que o São Paulo tinha. Flamengo fora, Corinthians em casa, Grêmio fora, Cruzeiro fora e depois Vasco em casa. Então era uma sequência muito difícil. Era muito difícil que o São Paulo continuasse nessa sequência, né? Vinha de 4 vitórias, conseguiu 2 vitórias importantes contra Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo fora de casa, que é o atual líder do campeonato, e o São Paulo foi enfrentar o Grêmio. E o pior de tudo, né? Logo no começo do jogo, conseguiu o gol. Então o São Paulo saiu, né, com a vantagem. Foi naquela proposta do Aguirre, foi mais reativo do que o normal, e o São Paulo não jogou o que vinha jogando nas últimas partidas, e o Grêmio jogou mais do que vinha jogando nos últimos jogos. Então, assim, acabou aí acontecendo uma desproporção. O time do Grêmio, apesar de ter ficado muito tempo com a bola no primeiro tempo, quase não conseguiu nenhuma jogada de ataque. Conseguiu uma única jogada já nos acréscimos, que foi a jogada do gol. Os dois times voltaram para o segundo tempo, e sempre lembrando, o time do Grêmio muito organizado, com muita capacidade, com muita intensidade. O time do Grêmio acabou no segundo tempo, em uma falha do Militão, conseguiu a vantagem. E aí vamos falar do jogo. O São Paulo, quando fez o gol, deixou o Grêmio jogar, mas teve uma outra chance de contra-ataque, também sem muita objetividade. Na única chance clara, o Diego Souza saiu no contra-ataque na cara do gol, e aí ele tentou tocar a bola pro Nenê. Só que ao invés de ele tocar a bola rasteiro, ele tocou a bola, ele demorou para tocar, e ele faz praticamente um cruzamento alto. Até o Nenê falou, poderia ter ido de cabeça. Mas enfim, o Nenê arremata. Como o Diego Souza demorou muito, o zagueiro do Grêmio faz uma intervenção assim absurda e consegue evitar o que seria o gol de vantagem. Então o São Paulo já estava com 1-0, teria feito 2-0. 1 minuto e pouco depois, 1 minuto e alguns segundos depois desse lance, o Grêmio conseguiu o empate e aí acabou o primeiro tempo. Então assim, se o São Paulo tivesse feito, mas é aquela coisa, o São Paulo criou essas duas oportunidades. Aí o Grêmio fez o gol. No segundo tempo, o jogo ficou meio parecido, ainda que no começo o São Paulo tenha chegado, tenha mostrado ali que poderia, deu a impressão que poderia fazer alguma coisa, mas numa falha defensiva do Militão, que muita gente vai falar, aí tá vendo, o Militão ele estava ali nos 2 gols, então muita gente vai condenar, mas são coisas que acontecem. Tanto que assim, no gol do São Paulo, o Jeromel, que é um dos melhores, se não o melhor zagueiro em atividade de futebol brasileiro, falhou clamorosamente. No segundo gol do Grêmio foi a vez do Militão. São Paulo teve algumas oportunidades, o Grêmio teve algumas oportunidades, inclusive teve mais um gol, né, que estava em impedimento, então o gol foi anulado, mas nesse momento, assim, chutava e entrava, não que o Sidão tenha falhado, mas assim, fica aquela impressão que um goleiro de mais nível, um goleiro com mais técnica, poderia ter feito alguma intervenção ali. Se ele tivesse pego algum dos gols que ele tomou, não seriam milagres, mas seriam defesas muito difíceis, que é o que a gente espera de um goleiro grande. Mas enfim, vou mostrar os gols e aí a gente vai comentando em cima dos gols aí. Então, os gols, o primeiro gol do São Paulo começou numa cobrança de falta do Nenê. Nenê jogou a bola para a área, a defesa do Grêmio tirou, aí o Everton acho que coloca a bola de novo em jogo. E aí o Arboleda que jogou muito bem, como se fosse um ponta, né? O Arboleda que é zagueiro, rola a bola para Diego Souza abrir o placar. Assim, o Arboleda foi monstruoso na partida, ele e o Anderson Martins fizeram o que puderam. É normal que os defensores, uma vez ou outra, venham a falhar em um ou outro lance, né? Inclusive foi o que aconteceu com o Jeromel, né? Veja aí, o Jeromel, ele erra o bote, né? Ele pula, não acha nada, e aí o Arboleda consegue fazer o cruzamento sem nenhuma chance pro bom goleiro Marcelo Groi, que fez um milagre
num chute de Diego Souza, também com passe de Arboleda no segundo tempo. Então aí o Diego Souza abriu o placar e tal, e parecia que ia tudo bem para o São Paulo, 3 minutos de jogo, né? O São Paulo estava nesse momento líder. Aí no finzinho do primeiro tempo, essa bola aí metida para o Everton estava ele mano a mano com o Militão, ele dribla o Militão, chuta no meio de 2 zagueiros, fulmina o Sidão. Então assim, por que eu falei que não foi tão falha do Sidão? A bola foi de perto e tinham 2 zagueiros na frente dele, o que dificulta muito. Mas a impressão que eu tenho é que o Sidão pula errado na bola, tanto que a bola passa por baixo da mão dele. Ele pula para cima e não consegue fazer a intervenção. Aí o chute de novo, e o Sidão que pula com um pouco de atraso, enfim, não foi culpa dele, no sentido de que um outro goleiro poderia tomar um gol, mas um goleiro de nível poderia fazer. E aí a falha mais clamorosa, o Anderson Martins recupera a bola ali, o São Paulo ia sair no contra-ataque, mas o Militão toca a bola errado, mais uma vez o Everton recebe, e aí fica na frente do Militão, dá o mesmo drible e chuta no canto do Sidão. E o Sidão não consegue impedir. Esse era um gol mais defensável. Estou falando que é falha, que foi uma falha clamorosa, mas a gente espera que um time grande, um goleiro de time grande, consiga fazer uma defesa como essa. Então, aí repetindo, o chute e o Sidão aí tomando o gol, uma pena, né? Porque assim, era um lance defensável, era um lance defensável. Se ele pegasse não seria nenhum milagre, mas com certeza seria uma defesa difícil. Defesa difícil que o Marcelo Groi fez no segundo tempo, antes até da virada, que o Arboleda de cabeça ajeita, o Diego Souza arrisca uma pancada e o Marcelo Groi faz a intervenção. É o que a gente espera de um grande goleiro. O Marcelo Groi é um grande goleiro. O Sidão não é goleiro do nível que o São Paulo precisa. Pode até ser um bom goleiro para alguns clubes, mas para um clube grande, o Sidão eu não acredito que ele fosse titular em nenhuma das equipes que aspiram o título no Campeonato Brasileiro. Então, vamos recapitular. O São Paulo enfrentou um adversário difícil, organizado, que tem intensidade, que tem um bom técnico e não conseguiu a vitória, acabou sendo derrotado e perdeu a chance de alcançar o Flamengo. Então, agora na próxima rodada, pior. Na próxima rodada, o São Paulo terá aí 3 desfalques que são fundamentais. O Militão, que falhou no gol e que ia fazer 5 jogos, agora vai fazer um jogo a menos porque estava pendurado, tomou um cartão. O Hudson, que tomou cartão também e que é um dos pilares defensivos do time, vai fazer muita falta, jogou bem hoje. E o Arboleda, que era outro pendurado, né? O Arboleda, então, esses 3, a gente vai ter muitas dificuldades contra o Cruzeiro, sem poder contar com o Militão, Arboleda e o Hudson, que praticamente ali é a espinha dorsal defensiva do São Paulo. E a gente não sabe se o Jusilei já estará ou não em condições. Para completar os cartões de São Paulo, ainda o Everton tomou um. Foi o Everton e o Rojas tomou o outro. Vendo ali o Everton e o Rojas. E aí eu tenho que fazer uma pausa. Eu deixei para o final do vídeo uma crítica, porque assim, é cansativo falar isso, mas não tem como ser mentira. O trio de arbitragem era carioca. Nenhum problema o trio de arbitragem ser carioca e o São Paulo estar jogando indiretamente, disputando indiretamente a liderança ali com o Flamengo, que é um time carioca. Nenhum problema. Basta o árbitro ter pulso e não se deixar levar por essas coisas, que é o que a gente acha, né? Enfim. Mas o Graziani Maciel Rocha, do Rio de Janeiro, tomou algumas decisões equivocadas no jogo. Porque assim, quando a gente fala de erro de árbitro, e antes eu quero deixar muito claro, não foi isso que decidiu a partida. Não foi. São Paulo jogou com um time muito forte, teve intensidade. São Paulo não estava no melhor dos seus dias. Isso vai acontecer, é normal que aconteçam oscilações. O próprio Grêmio oscilou, o Flamengo também. É normal times grandes e times bons oscilarem. É bom que São Paulo tenha chegado nesse patamar. São Paulo chegou num patamar de enfrentar os times grandes de igual para igual. São Paulo jogou como um time grande. Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou responsabilizando o árbitro pela derrota do São Paulo. Não estou. Mas o árbitro tomou algumas decisões, e não é de falta, nada, mas principalmente de cartões. Primeiro que ele amarelou os jogadores, que ele foi cirúrgico. Começou com o Hudson, que deu um carrinho na bola, não foi nem falta, e ele deu o carrinho ele deu o cartão pelo risco. Ele deu o cartão pelo risco. O Hudson acerta a bola, e assim, acerta a bola e não era nenhuma bola de que pudesse, era arriscado machucar, não. O Hudson foi limpo na bola, tomou cartão amarelo. Ele deu o cartão amarelo por reclamação para o São Paulo, e assim, o Grêmio bateu tanto quanto o São Paulo, só que o Grêmio só foi tomar cartões
quando o jogo já estava decidido a favor do Grêmio. E é assim, muito curioso, São Paulo tomava cartão por reclamação, né? Foi o caso do... Foi o Everton? Não, foi o Rojas. O Rojas teve um momento que ele fez uma falta, que ele deu uma pressão ali com o ombro, ele desloca, né, o jogador do Grêmio, né, ele vai com o ombro nas costas, ele vai reclamar, o juiz deu cartão amarelo. Em vários momentos que os jogadores do Grêmio foram para cima do árbitro pedir cartão pro Hudson, que já estava amarelado, o árbitro, não, vai para lá, mas não deu cartão. Então aí me fica a seguinte dúvida. Ou o árbitro Graziani Maciel Rocha é ruim, porque assim, eu não estou falando de um lance que foi difícil de ver. Estou falando de uma tomada de decisão para dar o cartão. Ou ele é ruim, ou ele é mal intencionado, ou ele é um covarde. Porque ele foi caseiro para dar os cartões. Ah, mas o time do Grêmio também teve cartão. Teve. O time do Grêmio teve cartão. Mas só depois que o jogo já estava decidido, quando o jogo já estava 2-1 para o Grêmio, e um dos cartões que ele deu foi um zagueiro que ele conseguiu fazer 3 faltas no mesmo lance. Então, assim, para vocês verem a média, um toma cartão por reclamação, o outro tem que, assim, derrubar 3 jogadores do São Paulo no mesmo lance para tomar cartão. Quando tomou cartão, até fez sinal de positivo. E isso é cansativo, isso é irritante, porque, de novo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na vitória contra o Flamengo. E mesmo no jogo contra o Corinthians, que tudo bem, o árbitro de fundo só ele não viu o braço do jogador do Corinthians. É o terceiro jogo que o São Paulo é prejudicado de alguma forma. Nos outros 2 não fez diferença. Nesse, eu não vou falar que o São Paulo perdeu por causa disso, mas tomaram cartões o Hudson, o Arboleda, tomou cartão também o Militão, são 3 jogadores que não vão poder enfrentar o Cruzeiro, são 3 desfalques importantes para enfrentar o bom time do Cruzeiro também em casa, e o Cruzeiro que também vem de derrota, perdeu para o Corinthians e vai mordido, vai com tudo para fazer valer aí o jogo em casa. Então São Paulo vai ter um desafio muito grande, o Aguirre vai ter que quebrar a cabeça, mas fica aqui mais uma vez um protesto por mais uma arbitragem ridícula do nível que a gente espera da CBF, que é uma entidade igualmente ridícula, que não consegue organizar o futebol. Só lembrando, a CBF é incapaz de criar uma rodada de campeonato que consiga durar o ano todo. Ela não consegue fazer uma tabela que dure o ano todo. Ela faz a tabela mês a mês. O coitado do torcedor que quer ir nos jogos não consegue. Então, assim, se a gente tem uma entidade que não consegue fazer uma tabela anual, já definindo os jogos, essa entidade não vai conseguir melhorar a fraquíssima atuação dos árbitros. E depois quer cobrar dos clubes, assim, uma fortuna para colocar VAR, quando em outros países não é tão caro assim. Então, assim, é muito difícil gostar do futebol brasileiro. É que a gente ama esse clube. E hoje o time de São Paulo é um time grande. Vai oscilar, vai perder, mas assim, o que não dá é para se calar diante de tantas arbitragens. A do Flamengo teve protesto e o São Paulo pediu para que o cidadão não mais apitasse jogos. Eu não sei nesse caso se São Paulo vai ter reclamação, mas foi absurdo o que o árbitro fez na tomada de decisões para dar cartões. É isso, gente, eu tô muito irritado, não sei nem, assim, hoje eu não vou dormir de irritado que estou, porque sei que o São Paulo poderia ter feito mais. Criou poucas, mas efetivas oportunidades no jogo, jogou de igual para igual, mas enfrentou um time muito difícil, muito complicado e infelizmente a liderança do campeonato nos escapou e a gente vai ter um desafio tão difícil quanto por conta dos desfalques contra o Cruzeiro no domingo. A gente vai lá, a gente continua acompanhando os canais. Quem precisa falar comigo no Twitter, @FalaBandana. O Instagram também, eu estou lá agora fazendo lives também, é FalaBandana. E a gente vai ter aí, enfim, muita coisa para preparar para o próximo jogo, porque a gente precisa da vitória para não deixar o Flamengo escapar, tá bom? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.